Queridos, eu quero começar perguntando: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Já ouviram falar do Espírito Santo um monte, né? Ah, meus irmãos queridos, quando você tiver uma experiência com o Espírito Santo, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Olha, quem me visse antes de eu ter o Espírito Santo, não, quem me visse antes sem o Espírito Santo, ia dizer assim: esse não tem jeito, cara. Esse não, muitos diziam: esse aí não tem jeito mesmo. Mas quando eu tive a experiência com o Espírito Santo de Deus, para você ter uma ideia, eu morei 2 anos dentro de um centro espírita, um centro de macumba. 2 anos. Entende? E você acha que você consegue sobreviver se você não tiver revestido do poder do Espírito Santo? Você não consegue. Então veja, ele não é uma força ou uma energia impessoal, mas sim, ele é um ser que tem personalidade. Ele tem personalidade e também inteligência. Ele tem vontade, ele tem sentimentos. Aí é que está o segredo. Ele tem sentimentos. Aquilo que você sente, o Espírito Santo, ele também capta. É como se você estivesse no ventre da sua mãe. E ali você percebe tudo que acontece com a mãe, o bebê do ventre percebe. Ele capta. E da mesma forma, assim o Espírito Santo, ele capta. Então veja, o texto bíblico, ele vai explicar que ele não é uma força ou energia pessoal, impessoal, como muitos dizem: ele é uma energia. Não, ele não é. Ele é uma pessoa, tá? Veja João 14, 16 a 17. Diz assim, vamos juntos? Eu, Pai, e Ele, para que essa é a melhor definição que nós temos, que a própria palavra nos dá. É um dos melhores textos. Veja, continua: o Espírito que o mundo não pode, porque nem. Agora, para um pouquinho aí, ó. O mundo, esse é o que o mundo não pode, e porque não o nem o conhece. Ele não vê e nem o conhece. Mas, agora, é para vocês, ó. Agora, e aí, mas. Por quê? Ele o quê? Então diga: ele habita em mim. O Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, coloca assim: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Habita em mim. Habita em mim. Amém. Agora veja. E ele estará. Veja, ele habita e ele está. Que tremendo, né? Forte isso, não é? É ou não é? Não é forte? Olha, ele habita e ele está em você. Ele está dentro de você. Diga, ele está dentro de mim. A partir de hoje, eu vou começar a buscar o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Dentro de mim. Porque ele está dentro de mim. Isso vai de encontro com o que o Senhor Jesus disse: que o reino de Deus,
Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então veja, ele diz que dará outro consolador. Por quê? Chamado de Paracletos no grego. Ele diz que dará outro consolador, porque Jesus, aonde é que Jesus está, queridos? Aonde? Aonde? Pode gritar bem alto. À direita de Deus Pai! Pode gritar, né? Aonde é que ele está? À direita de Deus Pai. Então ele não está aqui. Tá? De que forma? Na pessoa. Que mistério poderoso esse, né? Então, Jesus está à direita do Deus Pai e o Espírito Santo está aqui. Ele está em nós. Mas é o Espírito Santo que está, porque Jesus está à direita de Deus Pai. Muito bem. Significa que Ele é o nosso advogado, que Ele é o nosso intercessor, que Ele é o nosso ajudador. Porque assim era Jesus quando Ele estava aqui na terra. Ele era o nosso advogado, Ele era o nosso intercessor, é Ele que ajudava aos discípulos. Ele estava ali o tempo todo. Por isso que Ele disse, não, eu vou enviar um outro consolador, ou seja, um outro que vai ficar aqui fazendo a mesma função que eu. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho. E aí, como é que você entende isso? Vamos entender isso? Olha lá. Olha lá. Está caro, hein? E está escasso. Está caro? E está difícil. Está mais caro que o café, não está? Ou está ali igual? Então veja. Olha lá. Eu gosto de usar essa ilustração porque aqui as pessoas, tem outros pastores que usam outras ilustrações. Mas eu prefiro essa porque ela me parece mais assim, que me dá uma ideia de entender o que é a Trindade. A Trindade. Né? Então, você tem, ó, Deus, vamos imaginar o ovo, que é o Deus Pai, né? E aí você tem ali, quem? A gema, que significa Jesus. Mas a casca continua sendo ovo? Sim ou não? Claro. Ela continua sendo ovo. Ela não deixa de ser ovo. E ali você tem a clara, que é o Espírito Santo simbolizando, né? A ilustração. Mas eu tiro a casca e tiro a gema. E fica só a clara. Continua sendo ovo? Continua sendo a clara do ovo. Continua sendo. Então, queridos, o que eu quero que vocês compreendam nesta noite? Que assim o nosso Deus, Ele está lá. Ele está lá. Ele é Deus. Ele é Yahvé. Yeshua está lá, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E o Espírito Santo está aqui. Mas eles estão aqui porque eles estão no Espírito Santo também. Consegue entender essa conexão? Porque eles estão conectados. A clara tem o DNA da casca, a casca tem o DNA da
Espírito Santo, Ele fará você transbordar de alegria. Veja, Atos 13:52, leia junto comigo. Quem que ele diz? Eles transbordaram de alegria. Jesus não estava ali, mas quem estava era o Espírito Santo. Jesus estava no Espírito Santo. E o Espírito Santo fazia aqueles discípulos transbordar de alegria. E é isso que quem é cheio do Espírito Santo, ele transborda de alegria. Quem é cheio do Espírito Santo não conhece tristeza, não conhece desânimo, não conhece medo, porque o Espírito Santo, ele faz você transbordar, porque ele habita onde? Aonde é que ele habita? Já esqueceu? Em você. Ele está dentro de você. Que depois eu vou ensinar na sequência em que parte ele habita. Porque ele está em você agora. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você confessa a Jesus que é Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo de Deus está aí. Isso eu não tenho dúvida. Veja, ele é o Espírito da verdade. Por que ele é o Espírito da verdade? Porque ele revela a verdade de Deus e guia e nos dá o entendimento espiritual que nós precisamos. O entendimento espiritual que eu tenho de muitas coisas é porque o Espírito Santo me dá esse entendimento. Se o Espírito Santo não me desse esse entendimento, eu não teria como compreender muitas coisas. Por exemplo, quando eu estava na faculdade de História pela primeira vez, eu tive um professor que ele dava aula com a Bíblia. O único texto que eu lembro era que ele falava, o único texto que ficou comigo, assim, o único livro que eu lembro assim, claramente, foi de Josué. Ele falava no livro de Josué, contando a história antiga, né, usando os textos bíblicos para justamente explicar aquela região. Eu não entendi nada. Mas não entendia nada. Ele falava, entrava no ouvido e saía no outro, e não sabia nada do que ele estava dizendo. E eu tentava puxar o saco dele para ver se ele dava uma prova fácil. Mas quando eu me converti, o Espírito da verdade, em 3 meses eu li toda a Bíblia. Eu não li, eu digo que eu comi. Eu comi, literalmente. Comi a Bíblia de uma maneira tal que eu parecia que eu sabia de tudo que estava escrito. Tudo. Era tão fácil compreender. E naquela aula de história eu não entendia nada. O Espírito da verdade. O Espírito, ele tem as diversas funções de ensinar, de convencer do pecado e guiar-nos, principalmente nos guiar. Ele vai nos guiar na verdade. Então o crente, ele não tem que ter dúvida. Não tem que ter dúvida. Se tiver dúvida, porque o Espírito Santo ele diz, não, faz isso. Quando o Espírito Santo coloca algo no nosso coração para fazer, e você fica meio que assim, tudo, aí começa a ficar meio confuso, cai fora. Cai fora. Porque quando o Espírito Santo ele está no negócio, ele te impulsiona para fazer, igual aqui, né? A forma que ele impulsionou para a gente comprar esse terreno, capinar e fazer, sabe, na força do Espírito
Por que eu não teria nenhum sapato? Porque eu lembro que eu achava que era impossível um dia ter uma casa. Sabia disso? Eu dizia assim, puxa, é impossível ter uma casa. Quando é que eu vou poder comprar uma casa? Para ter financiamento e chegar lá e ter nome limpo, e comprar e pagar todo mês. Como? Mas Deus prepara. Aleluia. Deus é tremendo porque Ele prepara tudo e faz chegar na tua mãos. Amém? E faz até eu conseguir uma para minha mãe. Aleluia. Ele usa. Mas isso é o poder do Espírito Santo, querido. Nós, da nossa força, não podemos nada. Ele revela a verdade de Deus e guia os crentes no entendimento espiritual. Romanos 26 diz, leia junto comigo, da mesma forma, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, pois não estou me sentindo bem, estou sentindo um aperto. Um aborrecimento me fez minha pressão subir. Vamos, Espírito Santo, me ajude. E Ele está no controle da tua vida. Ele está controlando a tua vida. Tem uma enfermidade? Vai lá naquela enfermidade onde ela está escondida e diz, Espírito Santo, ela está lá, tu sabe que ela está lá. Começa, Espírito Santo, a agir nesse canto aí. Comece a tirar arrancar essa enfermidade. Coloca na química, produz a química no meu corpo para curar essa enfermidade, porque o Espírito Santo, ele tem a capacidade de produzir a química, o hormônio que você precisar para suprir a necessidade do corpo que ele está usando. Amém? Ele está usando o seu corpo. Ele habita no teu espírito. Que teu espírito está povoando no teu corpo. Porque um dia ele vai ficar isso, a graça. E ele sabe que ele vai morrer. E o espírito vai continuar vivo. Já viu aquela conversa? Aquele ditado popular? O corpo pode ser velho, mas a cabeça de quê? De menino, né? Já ouviu isso? Né? O corpo é velho, mas a cabeça é de menino. Mas porque o espírito é jovem. O espírito, ele é sempre jovem. Veja, o mundo não pode receber. Apenas aqueles que aceitam a Jesus Cristo podem experimentar a presença do Espírito Santo. O mundo, ele carrega uma incapacidade de reconhecer e de conhecer e de receber o Espírito Santo devido à sua condição espiritual, porque é marcado pela rebeldia, porque é marcado pelo pecado, e isso afasta o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo não habita naqueles que estão lá fora e que não têm a Jesus Cristo. E lembre-se que quando você olhar para o incrédulo, tenha misericórdia dele, porque ele não tem o que você tem, porque você tem o Espírito Santo. E você tem que olhar para ele com amor de misericórdia, de graça. Olhar para ele e dizer assim: Senhor, que tu possa tocá-lo, para que o teu Espírito possa habitar nele também. Que ele possa se converter, que ele possa se converter de verdade. Porque muitos se convertem na igreja, mas parece só espectador.
não se converteu. Lembre-se, eu costumo dizer que eu aceitei Jesus em 1994, na Copa do Mundo. Logo depois que o Brasil ganhou a Copa, eu me converti. Não me converti, desculpa. Eu aceitei Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Ele levanta a mão. Eu levantei. Desse jeito. Sabe quando eu vim me converter? Que eu vim encontrar o Espírito Santo? Em 1997. E 3 anos depois. No dia que eu, em 94, quando eu levantei a mão, eu fiquei lá. Mas eu continuei a mesma coisa. Fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Bebia, fumava, ia para as baladas, continuava normal. Até que um dia eu tive um encontro. Eu tinha saído de um bar, 8 horas da noite, tinha começado a beber desde cedo, eram as 9 horas. E aí, estou voltando para casa junto com um muçulmano. E vínhamos conversando. E começou a chover. E vínhamos falando de Alá. Falando de Deus. Eu falava de Deus, ele falava de Alá. Eu vim andando e começou a chover. E de repente, no descampado, eu parei, me ajoelhei e gritei: ó Deus, onde tu estás? Quando eu fiz isso, o muçulmano disse: não se brinca com essas coisas, porque eles são bem religiosos. São bem religiosos. Não se brinca com essas coisas, não falem o nome de Alá em vão. E ele não sabia o que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento, eu estava me convertendo. 3 meses depois, Deus me deu uma história. 3 meses depois, certíssimo, Deus mudou a minha história. E tudo mudou, mas mudou assim, ó. Conforme disse a palavra dele. Na velocidade, naquela velocidade de terremoto, de escuridão, de tudo se fechar, de sol escurecer, tudo foi escurecendo e as coisas foram acontecendo. Deus me levou para um lugar, eu batizei, comecei a estudar e fazer o que Deus queria que eu fizesse. Então, queridos, deixe o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixe o Espírito Santo entrar dentro de você. Porque somente aqueles que aceitam a Jesus podem experimentar a presença. Porque Ele habita convosco e Ele estará entre vós. Ele está em você. Ele está dentro de você. O Espírito Santo não apenas acompanha os crentes, mas está habitando dentro de você. E se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,